Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com memória secundária. Memória secundária é utilizada justamente com a finalidade de armazenamento permanente dos dados. São os HDs, os SSDs. Eu vou explicar um pouco aqui mais especificamente sobre os HDs, né? O nosso foco aqui será sobre os HDs que armazenam as informações de forma magnética. Então vamos lá. Quando toda a área de armazenamento da memória, técnicas envolvendo disco rígido e memória RAM, né? Existe uma relação entre disco rígido e memória RAM. Quando toda a área de armazenamento da memória RAM está ocupada, pode-se utilizar parte do disco rígido para simular a existência de mais endereços de RAM, né? Essa técnica é conhecida como memória virtual ou também swap. Então, memória virtual é isso, você estender a memória RAM utilizando a memória secundária, o HD, para isso. Dependendo do sistema que utiliza, ela pode ser armazenada em um arquivo no disco rígido ou em uma partição. Sistemas Linux, por exemplo, utilizam uma partição específica para esse propósito, que é a partição de swap. Então, quando você instala o Linux num HD, nesse formato aquele HD, ele vai criar uma partição específica lá para esse propósito de memória virtual, né? Essa técnica é possível devido à utilização de endereços virtuais pelos programas. Os programas utilizam endereços virtuais. Endereços virtuais no sentido assim, eles não são físicos. Por quê? Porque pode ser que ele esteja na memória ou pode ser que ele esteja no HD. Quando tiver no HD, eu tenho que ir lá no HD buscar ele, quer dizer, o sistema, né? No caso, o sistema operacional, vai lá no HD buscar. Então, o programa, ele trabalha com endereços virtuais, ele não quer saber aonde que está aquela instrução ou aquele dado. Ele tem aquele endereço e o sistema operacional, ele controla isso para o programa, né? Pode ser que ele esteja na memória, na maioria das vezes, mas pode ser também que ele esteja no HD ou no SSD, na memória secundária, e aí nesse caso o SO vai ter que fazer esse meio de campo aí para buscar essa informação, né? Essa que é a ideia. Quanto menor for a quantidade existente de memória RAM, mais será utilizada a memória de swap, né? Vamos supor, meu sistema está aqui com 2 GB de memória RAM, mas eu abro aqui o sistema, uso o Windows 10, uso o AutoCAD, que consome muita memória, então certamente eu vou utilizar mais memória virtual, mais memória de swap, né? Com isso ocorre uma perda de desempenho, né? Pela experiência que eu tenho ali, se você está usando 80 a 90% da sua memória RAM, muito provavelmente você precisa de uma expansão da sua memória RAM, porque em várias situações você pode estar acessando a memória virtual, né, o HD, e perdendo performance, né? Isso pode acontecer. A área de endereços de memória é dividida em partes denominadas páginas, que armazenam blocos contínuos de dados que podem estar na RAM ou no HD. Isso eu falei anteriormente, né? Essas páginas, elas podem estar na RAM ou no HD. O programa só manda endereços virtuais e aí você tem que ter ali um mecanismo, né, de hardware e paginação que vai fazer esse mapeamento de endereços virtuais para endereços físicos, né? Sendo que cada uma das páginas de dados é referenciada, ela deve ser necessariamente copiada para a memória principal, caso não esteja lá. Quando o programa está em execução, ele apenas trabalha com endereços virtuais, que são os que ele vê, porém, na verdade, ele ocupa endereços físicos na memória principal. É necessário que ocorra a tradução entre endereços virtuais para endereços físicos. Para facilitar esse processo, existe uma tabela de páginas que mantém esse mapeamento. Então, tem lá um hardware específico para isso, que mantém esse mapeamento de, olha, isso aqui é um endereço virtual, esse endereço virtual, ele está mapeado para esse endereço físico, né? E aí esse controle todo é feito de páginas, né, de tabela de páginas, é feito pelo sistema operacional. Através dessa tabela é possível identificar se uma página solicitada já está na memória
RAM ou se ela está na memória virtual e, consequentemente, ser carregada para RAM caso ela não esteja na RAM, né? Ela vai ser buscada do HD para RAM. Para lidar com essa situação, existem dois métodos. Um deles é o de paginação por demanda, onde as páginas somente são transferidas para a memória principal da memória secundária quando solicitadas pelo programa. Dessa forma, apenas as páginas necessárias ficam na memória, perdendo menos tempo com transferências. Porém, pode acontecer de faltar páginas durante a execução do programa, e elas terão que ser buscadas do HD, acarretando uma perda de performance na execução do programa. Outro método empregado é o swapping, que carrega todos os dados de um programa como um bloco único. Então, todo o programa vai lá para a memória RAM. Com isso, a transferência, só que você gasta mais tempo porque você está transferindo todo o programa. Mesmo que você não execute todas as instruções, mesmo que você não percorra todas as instruções daquele programa, você carrega aquele programa inteiro. Isso é o swapping, né? Diferente da paginação por demanda. E aí você tem com isso todos os dados necessários estão na memória, porém leva mais tempo para você iniciar a execução desse programa, né? Então você pediu o SO para abrir o programa, se ele usa a técnica de swapping, ele vai demorar um pouco mais. Outra técnica que tem relação disco rígido e memória RAM é o cache de disco. O que é o cache de disco? Nela, quando existem posições livres na memória principal, são copiados dados a mais do disco. Existem estudos que mostram que se você está acessando um conjunto de dados de um disco, muito provavelmente você vai acessar dados próximos. Então ele antevê essa situação de você ter a necessidade de acessar dados próximos e já carrega isso para a memória RAM. Qual que é a vantagem? Há uma grande chance, uma probabilidade grande de você acessar dados próximos, eles já estarão na memória RAM quando você for utilizá-los, né? Bem, detalhe mais técnico agora a respeito da composição do disco rígido, né? Como é que o disco rígido armazena as informações, né? O disco rígido armazena as informações em formato magnético, que mantém a gravação permanente dos dados. Então, como os dados estão armazenados de forma magnética, né, você não perde os dados quando você desliga o computador. Os dados são gravados em discos magnéticos chamados platters, né, que são pratos, que são compostos por duas camadas. Uma camada substrato, formado por um disco metálico, é um disco metálico planinho, e uma superfície magnética, né, muito provavelmente de dióxido de ferro, que armazena ali os dados magnéticos, recoberto com uma camada protetora contra pequenos impactos. Então ele tem ali, esses discos não podem ter impactos, né? Na fabricação dos discos, a superfície magnética é formada por grãos microscópicos depositados de forma uniforme por toda a superfície, né? Então eles estão ali depositados de forma uniforme, esse dióxido de ferro está ali, né, depositado de forma uniforme. Quanto menores forem os grãos, mais altas serão as densidades do disco, né? Então, quanto menor, você vai ter mais esses grãos de dióxido de ferro, né? Eles vão ter ali, você vai conseguir uma densidade, então você vai conseguir armazenar mais bits ali, né, nas informações, né? Então, por exemplo, um HD de 1 TB, um HD de 2 TB, às vezes eles são de mesmo tamanho, ou muitas vezes tem a mesma quantidade de discos, né, de platters, porém a granularidade ali dos grãos é menor, né? Então aí você consegue armazenar mais dados, consequentemente você tem uma maior densidade. A maior densidade, quanto maior a densidade, maior será a quantidade de grãos depositados, consequentemente a quantidade de informações podem ser armazenadas. Todos os discos que compõem o HD são montados em um eixo de alumínio para evitar vibrações, sendo que existem espaçadores entre eles, um motor de rotação
que é responsável por manter um ritmo constante. Aí você tem HDs que são 5.400 rotações por minuto, 7.200 e até 10.000 rotações por minuto. Estrutura do disco rígido. No processo de leitura e gravação dos dados no disco rígido são usadas cabeças de leitura eletromagnéticas. Na verdade, eletroímãs. Essa cabeça é um pequeno eletroímã, né, que lê ali as informações do material que tá ali. Se aquele material ele tem ali um campo magnético, por exemplo, aí significa que com essa cabeça de leitura você está lendo um bit 1. Se por acaso ele se aquela área está desmagnetizada, então significa ali que você tem o bit 0. Então esse é um exemplo do que pode acontecer. São usadas cabeças de leitura eletromagnética que são presas a um braço móvel que é movimentado pelo actuador, o que permite acesso a toda a área do disco. Dependendo da capacidade, os HDs podem ser compostos por vários discos. Nesse sentido, o HD possui duas cabeças de leitura para cada disco, uma na parte superior do disco, uma na parte inferior, uma para cada face, né? De forma que se ele for formado por quatro discos, existirão 8 cabeças de leitura, todas elas presas ao mesmo braço móvel. Isso significa que cada uma das cabeças de leitura precisa ser movimentada, todas as outras serão movimentadas também. Então, se você está lendo uma informação, todos os discos são movimentados, então todas as cabeças de leitura são movimentadas junto, né? Isso cria uma forma de acesso aos dados, né, cilíndrico, e eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco, né? Podemos observar esses elementos a partir da figura abaixo. Aqui tem um HD, né? Aí você tem os discos, você tem um eixo, você tem a cabeça de leitura, vou dar um zoom aqui. Você tem a cabeça, então você tem os discos, né? Pode ter, por exemplo, 4 discos, você tem o eixo que faz essa rotação, a cabeça de leitura, o braço de leitura que vai movimentar aqui a cabeça, esse actuador aqui, que é esse controlador do HB, você tem um cabo flat que lê bits, né? Os dados vão você tem jumpers, esses jumpers servem para você mudar o modo de operação. Você tem portas, nesse caso é um HD SATA, então você tem uma porta SATA. Se fosse um HD IDE, você teria uma conexão IDE, né? E você tem o conector de energia, né? Aqui especificado. Para que a estrutura de um disco rígido permita o acesso e armazenamento de elementos, cada disco que o compõe é organizado em setores, trilhas e cilindros. Então os dados eles estão organizados em cilindros, né? Porque quando você move as cabeças de leitura, elas têm um movimento único, né? Se uma está se deslocando, a de baixo também está, e consequentemente as demais estão, se for um HD, por exemplo, com 8 cabeças de leitura. Então você forma aí um cilindro, formando o que também é conhecido como geometria do disco. Podemos visualizá-la com a figura abaixo. Então aqui, ó, essa figura aqui mostra essa geometria do disco. Você tem um disco, esse disco ele é composto por trilhas, e aí você tem, por exemplo, às vezes 50 trilhas, ou até mais, né, dependendo da granularidade desse HD, e essas trilhas são separadas por setores, e esses setores têm tamanhos fixos, por exemplo, 512 bytes. Na organização acima, as trilhas são as circunferências que são numeradas sequencialmente a partir da borda do disco, né, em direção ao centro. A trilha que mais próxima da extremidade do disco é denominada trilha 0, ou seja, é denominada trilha 0. A próxima trilha é a trilha 1 e assim por diante até chegar à trilha mais próxima do centro. Isso se repete para cada disco, né, para cada face de cada disco. Por sua vez, as trilhas são divididas em setores, que são áreas de tamanho fixo, onde efetivamente ficam armazenados os dados em disco. Então, nos setores é que você tem lá os bits armazenados, né, de forma magnética. Para ler os dados que ficam localizados nessa estrutura, são utilizadas as cabeças de leitura e gravação, que são movimentadas até um local específico do disco pelos braços móveis. Conforme vimos anteriormente, esses braços são todos unidos ao mesmo ponto, sendo que quando um dos braços é movimentado, todos os demais serão movimentados. Por exemplo, para ler um dado que está na trilha 100 da face do disco 2 do primeiro disco, a controladora de disco aciona a cabeça de leitura específica pela face do disco 2
do primeiro disco. Juntamente com ela, todas as outras cabeças também serão movimentadas para a trilha sem das suas respectivas faces, né? Devido ao fato que todas as cabeças ficam posicionadas sobre a mesma trilha de cada uma das faces de cada disco, surge um cilindro, né? Surge um cilindro. Dessa forma, o cilindro é formado por um conjunto das trilhas de mesmo número de cada face de cada disco, onde, por exemplo, o cilindro 50 é composto pela trilha 50 de cada face de cada disco e assim sucessivamente, conforme a imagem abaixo. Então, o cilindro nesse exemplo aqui, né, você tem uma trilha aqui e você tem a trilha de baixo, aí você tem a trilha aqui, você tem a trilha de baixo, então você tem aqui, nesse caso aqui, uma composição com 8 trilhas, né? 8 trilhas, uma para cada face de cada disco. Essa aqui é a ideia por trás. Então, o cilindro seria isso. Então, ó, você tem as trilhas, cada trilha é dividida em setores. As operações de leitura e gravação no disco. Vamos lá. Quando da leitura ou da gravação de dados no disco, os braços são movimentados através de atração e repulsão eletromagnética sobre o controle do actuador. Então, essa atração e repulsão, você tem lá um ímã, um eletroímã no caso, né? Que aí você tem ali uma troca de energia que você está atraindo ou você está repelindo. Para isso existe um eletroímã na base do braço móvel, né? Então, esse eletroímã que permite a placa controladora, que seria esse actuador, né? Para isso existe um eletroímã na base do braço móvel que permite que a placa controladora o movimente através da variação na potência e na polaridade do ímã, que seria essa atração ou repulsão. Para facilitar o posicionamento da cabeça de leitura e gravação sobre a superfície dos discos, são gravados sinais magnéticos em determinados pontos da superfície do disco, que servem para a orientação de em que parte do disco a cabeça está naquele momento. Sabendo a superfície de gravação dos pratos é composta de materiais sensíveis ao magnetismo, conforme visto no item de composição do disco rígido. Que ficou um pouco solta essa frase, viu, gente? Essa faz parte da apostila que ficou um pouco solta. Dessa forma, a cabeça de gravação manipula as moléculas da superfície da posição do disco na qual deseja fazer a gravação através dos seus polos. Nesse processo aqui é muito importante, ó, a polaridade da cabeça muda numa frequência alta. Quando ela está positiva, atrai o polo negativo das moléculas e vice-versa. De acordo com essa polaridade é que são gravados os bits zeros e uns. Então, o processo de gravação acontece de acordo com essa polaridade. Se ela quer gravar 1, né, aí ela inverte se ela quiser, ela põe um sentido na polaridade. Se ela quiser gravar o 0, ela inverte esse sentido. Então, isso é a gravação, o processo de gravação no disco, né? Então, repetindo, nesse processo, a polaridade, você tem lá a polaridade na cabeça, muda numa frequência alta, né? Isso significando que você está gravando zeros e uns, é isso que ele quer dizer. Quando ela está positiva, atrai o polo negativo das moléculas e vice-versa. Quando ela está negativa, né, atrai o polo positivo das moléculas. De acordo com a polaridade que são gravados os bits zeros e uns, né? Então, essa polaridade, positivo ou negativo, é que define o que é bit 0 ou bit 1. Na leitura dos dados no disco, inicialmente a controladora, aí agora é a leitura, né? O parágrafo anterior é sobre gravação, agora na leitura. Na leitura dos dados no disco, inicialmente a controladora posiciona a cabeça de leitura sobre a trilha onde está o setor a ser lido, guardando o movimento de rotação do disco, posicionar até o setor que ela quer. A partir desse momento, a cabeça lê o campo magnético das moléculas daquele setor e gera uma corrente elétrica correspondente que a controladora do HD utiliza para determinar os bits de informação. Então, essa corrente elétrica gerada a partir do campo magnético das moléculas de um setor é que define se é 0 ou 1. Aí varia, né? 5 volts, 3 volts. Aí cada projeto do HD vai definir qual que é a tensão dessa corrente elétrica, né?
para poder determinar se é 0 ou se é o bit 0 ou se é o bit 1. Então, esse é o processo de leitura. A controladora do HD é importantíssima. Ela vai lá, tem um eletroímã, ela identifica naquele setor daquela trilha do HD, ali vai ter uma polaridade, ela pega essa polaridade e transforma isso em corrente elétrica para indicar o bit 0 ou o bit 1. Nesses dois momentos, na gravação ou na leitura, a cabeça de leitura e gravação em momento algum encosta na superfície do disco, mesmo que a disposição, você vê que é só campo magnético, ela não precisa de encostar, mesmo que a disposição dos braços seja incliná-los em direção a ela. O motivo de não ocorrer esse contato é devido à alta velocidade de rotação do disco, que acaba formando um colchão de ar que repele a cabeça de leitura, o que garante que ela sempre mantenha certa distância do disco, geralmente medida em nanômetros, né? Você vê que a gente já falou sobre isso nas nossas aulas. Essa questão é sempre unidades de medida muito pequenas, né? Nanômetros. Tamanho de um transistor, 15 nanômetros e por aí, né? 15 nanômetros. A figura abaixo ilustra essa disposição. Nela temos um braço com duas cabeças de leitura e gravação, uma para cada face, e podemos observar a tendência natural de ambas aproximarem. Aqui mostra essa cabeça de leitura, aqui tem duas cabeças de leitura, né? E aí tem esse pedaço de disco aí no meio, né? Quando o disco está desligado, as cabeças de leitura ficam em uma posição de descanso, afastando-se dos discos. Assim, até para evitar, né, você está transportando ali um notebook e tal, então às vezes você está ali numa mochila, é um dispositivo móvel, tem um HD lá dentro, você evita esse contato, né, do disco rígido direto com a cabeça de leitura. Placa controladora. A placa controladora é a parte do HD responsável pelo processamento, realizando a interface com a placa-mãe. Então ela pega os dados do HD e manda isso para a placa-mãe, consequentemente para a memória RAM, controlando a velocidade de rotação do motor e o movimento das cabeças de leitura. Então essa placa controladora é que faz todo o processo, verificando as leituras, identificando erros. Também ocorre identificação de erro. Nela existe um chip de memória SDRAM, né? Não é uma DRAM, é uma Static DRAM, que utiliza, ou seja, não usa esse conceito de capacitores, que é utilizado como uma pequena quantidade de memória cache para o disco rígido, armazenando os últimos dados acessados. Então essa memóriazinha dentro, essa controladora, né, ela tem ali uma memóriazinha SDRAM que funciona como uma memória cache. Para que essa memória cache? Você trouxe ali os dados do HD, se por acaso aquele programa está em execução, precisou dos dados, aqueles dados já estão nessa pequena memória cache ali do HD, né? Tem HDs que são HDs híbridos, em que essa memória cache aí é muito grande, é um buffer muito grande. Então ele é considerado um HD híbrido. Ele tem a parte magnética para armazenar os dados, mas em tempo de execução aqueles dados são transferidos ali para esse chip de memória, e ali você tem ali um HD híbrido, né, com esses dois tipos de armazenamento, tanto o armazenamento em discos magnéticos quanto o armazenamento em memórias SDRAM, né? Não existe um chip de memória SDRAM que é utilizado com uma pequena quantidade de memória cache para o disco rígido, armazenando os últimos dados acessados, que pode agilizar o acesso a uma informação que foi recentemente lida, já que não seria necessário acessar os discos novamente. Então você ganha em performance, né? Também faz parte o controlador principal, que executa todo o processamento do disco, e ele que se comunica com a placa-mãe através de comandos padronizados de disco rígido, sendo que internamente esses comandos são convertidos para ações a serem executadas pela cabeça de leitura e gravação. Isso garante que existe uma compatibilidade dos mais diversos modelos de HD com a placa-mãe. Então a placa-mãe ela manda instruções padronizadas. Então você pode ter o HD HD da Seagate ou da Hitachi ou Samsung, e esses HDs conversarem com diferentes modelos de placa-mãe por causa dessas instruções, as ações padronizadas, né, que são enviadas, esses comandos que a placa-mãe
envia para o HD são padronizados. Os comandos gerados pela controladora principal são recebidos pelo controlador de movimento das cabeças de leitura e de rotação do motor. A partir disso, ele envia a sequência de ações necessárias para acessar um determinado setor. Isso aqui é muito interessante, gente, porque você vê o nível de padronização. Você tem HDs que estão com o sistema operacional Windows, né, que faz todo o processo. Você tem outros HDs que estão com o sistema operacional Linux e o computador funciona, né, e ele vai processar dados e ele vai funcionar. E aí você tem um fabricante de placa-mãe, seja, sei lá, então uma placa-mãe que é uma placa-mãe ASUS, você tem uma outra placa-mãe que é Gigabyte e ela funciona com HD e taxa. Então o nível de padronização em um computador é muito grande, e isso por causa dessas ações padronizadas aí que são executadas pela placa-mãe. Isso tudo é convencionado entre essas empresas que fabricam tanto placa-mãe quanto HD, né? Existe aí um padrão para elas poderem conversar, porque senão você teria ali HD, senão você teria fabricantes únicos do computador como um todo, certo? O mesmo fabricante, na mesma empresa que fabrica o placa-mãe, teria que fabricar o HD, teria que fabricar o processador e assim por diante. Mas na prática não é assim. Você tem fabricantes independentes, né, que fazem as coisas funcionar. Correção de erros. Podem ocorrer pequenas falhas na superfície da mídia magnética dos discos que podem levar a erros de leitura. Isso acontece em memória RAM, imagine em HD. Elas podem ser mais frequentemente em discos com densidade de gravação maior, de 100 gigabits ou mais, assim como aqueles com altas velocidades, 7200 para mais. Para tentar detectar e corrigir esses erros, são utilizados o sistema SCC, Error Correcting Code, código de correção de erros. Neles são adicionados bits a mais para cada byte armazenado no disco. Esses bits são gerados por algoritmos especiais aplicados nas informações do disco e que serão utilizados posteriormente para, através da aplicação novamente dos algoritmos, verificar se houve alguma alteração nos dados armazenados. É tipo um checksum que checa se aquele byte ele não está alterado, se aquele conjunto de 8 bits, né, ele não está com bits trocados, porque se você tiver bits trocados, você pode ter um erro de informação e, consequentemente, você pode gerar uma pane no sistema, uma tela azul, um erro de memória, e você pode até perda de arquivos, né? Aqui, ó, isso aqui é bem interessante. Quando os erros de leitura se tornam cada vez mais frequentes em um disco, isso pode ser gerado por um bad block, que é um defeito físico na mídia magnética. Então, meu HD está com vários bad blocks. Tem softwares que você passa e aí você faz uma leitura no seu HD e você identifica bad blocks, que são esses setores defeituosos, né? Quando você tem esses bad blocks, você vai ter que trocar o seu HD, né? Então, existem softwares que fazem isso. Você leva meu computador está instável, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, né? Eu instalo, já formatei e tal, continua o problema, pode ser um problema de HD. A solução para isso é marcar as áreas defeituosas para que não sejam utilizadas. Existe então uma área reservada no início do disco chamado de mapa de defeitos, ou defect map. Quando a controladora de disco identifica um setor defeituoso ou substitui por um setor que não apresenta problemas, registrando isso no mapa de defeitos. Ele já faz isso automaticamente. Ele já tenta identificar partes defeituosas dinamicamente. Ele já vê que ali teve erro e não utiliza mais aquele dado como programação, né? Ele invalida aquele setor daquela trilha, né? Isso já existe, essa técnica de correção de erros, né? Registrando isso nesse mapa de defeitos, com isso evitando que ele seja utilizado novamente. Porém, é que a área de HD destinada para isso é limitada, então vai acontecer uma situação em que esse mapa de defeitos, né, ela vai estar lotado, porque o HD está com vários defeitos, né, e aí em algum momento pode acontecer do mapa de defeitos lotar. Com isso os bad blocks terão que passar a ser tratados pelo sistema operacional, e aí você pode gerar perda de performance e etc. Por último aqui, gente, o desempenho do HD está diretamente ligado às etapas necessárias para acessar uma posição específica nele. Nesse sentido,
podemos destacar o tempo de busca, que é um tempo caro, considerado caro, você buscar dados no HD. Né? Nesse sentido, podemos destacar o tempo de busca, o tempo de latência e o tempo de acesso. São 3 tempos aí que a gente vai estudar agora. O tempo de busca indica o tempo que a cabeça de leitura e gravação leva para ir de uma trilha para outra do disco. Né? Então você está numa trilha 50, quer ir para a trilha 30, esse é o tempo de busca, que ele chama aqui de seek time. Né? Sendo que o cálculo pode ser baseado em 3 índices. Aí, para fazer o cálculo de tempo de busca, você utiliza o tempo, né, full stroke, track to track e esse average aqui, que seria um valor médio. O que é o full stroke? Determina o tempo que a cabeça leva para se deslocar da primeira até a última trilha. Isso pode levar aqui de 15 a 20 milissegundos. Track to track é o tempo que a cabeça leva para mudar de uma trilha para a trilha seguinte, com uma distância pequena, 1 milissegundo. E aí você tem um tempo médio, que é o valor intermediário entre os dois anteriores, indicando o tempo médio que a cabeça demora para locomover até um setor aleatório do HD, né? Até uma trilha aleatória e, consequentemente, um setor. Após você ter localizado a trilha, que é o tempo de busca, existe o tempo de latência, que é o tempo em que a cabeça fica aqui deve ser parada, que o momento em que a cabeça fica parada, não, que a cabeça para sobre a trilha, aguardando o setor a ser acessado. O português aqui da apostila ficou ruim, mas é isso, ela fica ali latência até você chegar no seu setor. Né? Você quer acessar os bytes de um determinado setor até você chegar, isso é o tempo de latência. Através do movimento de rotação do disco, né? Então você tem esse tempo. Pode ser que o setor esteja logo a seguir. Você posicionou na trilha e o setor está ali. Ou pode ser que o disco tenha que rodar até chegar no seu setor. Né? Esse tempo é calculado dividindo 60 pela velocidade de rotação, né, do HD em rotações por minuto e multiplicando o resultado por 1000, resultando no tempo em milissegundos. Então, em um disco de 5.400 rotações, obteremos o tempo de latência de 11,11 segundos, porque eu pego aqui 60 dividido por... Aqui eu imagino que esse 60 deve ser a quantidade de setores naquela trilha. Isso deve variar de HD para HD, viu, gente? Sendo que utilizado o tempo médio de latência equivalente a metade de uma rotação de disco, nesse caso o tempo seria de 5,55 milissegundos, né? Então ele está considerando aqui, só um minuto, peraí, obteremos o tempo de latência de 11, sendo que é utilizado, ele está considerando o tempo médio de latência, né? Que seria, aí você pode dividir isso aqui por 2, considerando o tempo médio, aí você atingir 5,55 milissegundos. Assim que o comando parar de acessar uma determinada posição, assim que o comando para acessar uma determinada posição é recebida, a cabeça de leitura é movida para a trilha especificada, que é o tempo de busca, e aguarda até que a rotação do disco faça o setor especificado passar por ela, que é o tempo de latência. Então, tempo de busca, resumindo, né, o que ele quer dizer aqui, tempo de busca, tempo para achar a trilha, tempo de latência, tempo para achar o setor dentro da trilha. A ela soma também esse settle time, o tempo que a cabeça de leitura demora para estabilizar depois de movimentada, né? Então tem um tempo de estabilização ali, que é esse settle time. É o comando overhead e o comando overhead time, que é o tempo em que a placa controladora demora para processar o comando e iniciar as operações. Então, qual comando que é para fazer? Leitura ou gravação, né? Então, ela tem esse tempo de processar. Geralmente, esses dois valores juntos representam algo em torno de 0,5 milissegundos. O tempo de acesso à posição do disco será, então, a soma do tempo de busca e do tempo de latência, juntamente com o settle time e o comando overhead. Então, seria a soma desses 4 tempos, né, resultando no tempo médio que é necessário para se realizar o acesso a um setor aleatório qualquer do HD. O cálculo é realizado o tempo de busca, o tempo de latência, ele vai somando esses valores, né, o settle time e o command overhead time.
Então eu somo esses 4 tempos, em resumo, né? O que está querendo dizer aqui é isso. Um HD com tempo de busca médio de 8,9 milissegundos e latência de 4,15 segundos, adicionando 0,5 milissegundos do System Time e do Command Overhead, resultando em um tempo de acesso de 13,55 milissegundos. Então ele faz essa soma toda aqui para chegar nesse tempo de acesso de 13,55 milissegundos até chegar naquele setor específico para ele poder ler ou escrever bytes. Cache. Quando um arquivo vai ser lido no disco, isso acaba gerando várias leituras dos setores sequenciais, aquele contexto que eu falei com vocês. Utilizando através do uso do cache, em cada passagem de cabeça de leitura são lidos os setores próximos, independente de terem sido solicitados ou não. Aquela questão, você está lendo um setor de 512 bytes, você lê os próximos setores ou os anteriores, né, para que você possa, né, a chance desse dado ser acessado é grande. Quando for solicitada a leitura do próximo setor, ele já estará no cache, sendo que o dado será transferido mais rapidamente. O cache pode ser usado também nas operações de escrita, principalmente se o disco estiver ocupado realizando outras operações. A controladora pode armazenar no cache a operação de escrita e executá-la posteriormente quando o disco estiver liberado. Bem, isso que é o cache ou o buffer no caso do HD. Pessoal, memória secundária, era isso que eu estava pensando para vocês. A gente tira as eventuais dúvidas dessa aula ou melhores explicações nas nossas aulas síncronas. É isso, até a nossa próxima aula. Abraço!